Meu marido teve a audácia de levar a amante ao casamento da nossa filha e me humilhou na frente de todos. Eu suportei 30 anos de desprezo e traições. Mas naquela mesma noite, na frente de todos, beijei o único homem que meu marido mais odiava, seu inimigo número 1. E descobri que a vingança mais doce é ver o homem que sempre me fez sentir pequena, implorar para não ser abandonado. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Acordei com o primeiro raio de sol que entrava pela janela da fazenda São Miguel. O ar fresco da manhã trazia o perfume das rosas do jardim que foram cuidadosamente arranjadas para o casamento de Juliana, minha única filha. Aos 52 anos, observei meu reflexo no espelho enquanto escovava meu cabelo castanho com mechas prateadas. Meus olhos verdes pareciam cansados, guardando segredos de um casamento de 3 décadas que há muito tempo existia apenas nas aparências. Aquele dia deveria ser perfeito. Por meses, planejei cada detalhe deste casamento. As flores brancas e rosa pálido, as tendas elegantes no gramado, a louça de porcelana que pertencia à família há gerações. Tudo para que Juliana tivesse o dia dos sonhos. Mas sentia um peso no peito, uma inquietação que não conseguia nomear. Hernan não tinha voltado para casa na noite anterior. Reunião de negócios importante. Foi a desculpa de sempre. Nos últimos 2 anos, as ausências dele se tornaram tão frequentes quanto suas mentiras mal elaboradas. Aprendi a não fazer perguntas cujas respostas eu não queria ouvir. Bati suavemente na porta do quarto de Juliana. Ela já estava acordada, sentada na penteadeira, seus olhos, tão parecidos com os meus, refletiam uma mistura de emoção e nervosismo. "Mãe, você acha que tudo vai dar certo?" perguntou ela enquanto a abraçava por trás. "Claro, meu amor. Nós planejamos cada detalhe. Será o dia mais lindo da sua vida." Respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. "E o papai já chegou?" A preocupação em sua voz fez meu coração apertar. Menti. Disse que ele estaria lá a tempo de levá-la ao altar. Esperava que fosse verdade. As horas seguintes passaram em um turbilhão. Estilista, maquiadora, madrinhas, fotógrafo, todos chegaram, transformando a fazenda em um formigueiro de atividade. Supervisionei cada detalhe com a eficiência que aperfeiçoei ao longo de anos como esposa de um homem importante. Mas meus olhos continuavam voltando para o relógio. Às 11 da manhã, quando já deveríamos estar tirando as fotos da família, Hernan finalmente chegou em seu Mercedes preto. Cabelo despenteado, expressão de aborrecimento mal disfarçada. Aos 57 anos, ele ainda era imponente, alto, forte, com feições duras que intimidavam nas salas de reunião, mas que há muito tempo só me traziam dor. Mas antes de continuar, eu preciso te contar uma coisa. Existe um jeito de descobrir se o seu marido está te traindo antes mesmo de ele admitir. Eu preparei um livro digital onde eu explico os sinais mais comuns que muitas mulheres ignoram e também revelo um aplicativo secreto que pode entregar a verdade que ele tenta esconder. O link está no primeiro comentário fixado, mas ele pode sair do ar a qualquer momento. Baixe o seu agora. "Você está atrasado", murmurei quando ele entrou, tentando evitar uma cena na frente dos funcionários. "Tive que resolver alguns assuntos importantes. Nem todos nós podemos passar o dia brincando de casinha", respondeu com a frieza que se tornara sua forma habitual de se dirigir a mim. Engoli o orgulho ferido, como tinha feito por tantos anos. "Hoje é o dia de Juliana", repeti para mim mesma. "Nada vai estragar isso." Os primeiros convidados começaram a chegar às 2 da tarde. Vestida em seda rosa pálido, assumi meu papel bem ensaiado. A anfitriã perfeita, a esposa ideal, a mulher que sempre sabia o que dizer. Sorri, cumprimentei, troquei elogios. Uma performance que aperfeiçoei ao longo de décadas. "Isadora, querida, como tudo está lindo!" exclamou Maria Clara, minha amiga mais próxima, me abraçando efusivamente.
Sua filha deve estar muito feliz por ter uma mãe tão organizada. Obrigada, Maria Clara. Juliana está radiante. Não consigo acreditar que meu bebê já está se casando. Respondi com um sorriso genuíno. O primeiro do dia. Os comentários de admiração se sucederam. Os convidados elogiavam a decoração, a elegância do lugar, a perfeição de cada detalhe. Recebi cada elogio com graça, mas por dentro me sentia como uma atriz em uma peça da qual já estava cansada. As famílias mais importantes de São Paulo foram chegando. Cada uma trazia seus próprios dramas e segredos, mas todas concordavam em uma coisa: admiravam a elegância e o estilo dos Velázquez. Se ao menos soubessem a verdade por trás das aparências. Perto das 3 da tarde, quando a maioria dos convidados já circulava pelo jardim com taças de champanhe, vi a chegada de um carro que me causou uma sensação estranha no estômago. Um Mercedes cinza metálico, discreto, mas elegante. Dele desceu um homem que eu não via há quase 2 anos, Ivan Arboleda. Aos 54 anos, ainda era um homem atraente, estatura média, presença que impunha respeito. Seu cabelo, começando a ficar grisalho nas têmporas, lhe dava um ar distinto, e seus olhos escuros mantinham aquela inteligência penetrante que sempre tornava nossas conversas mais interessantes que com qualquer outra pessoa. Quando nossos olhares se encontraram, senti algo que não experimentava há anos, aquela pequena aceleração do coração, uma sensação de ser realmente vista. Ivan sorriu com aquele sorriso suave e sincero que eu lembrava tão bem e se aproximou para me cumprimentar. Isadora, você está linda como sempre, disse ele, me dando um beijo na bochecha que durou uma fração de segundo a mais que o apropriado. Ivan, que bom te ver. Eu não sabia que você viria, respondi, percebendo que minha voz soava diferente. Juliana me convidou pessoalmente. Sempre tive um carinho especial por ela desde que era pequena. Não poderia faltar ao casamento dela, explicou, mas seus olhos não deixavam meu rosto. Nesse momento, como se tivesse sentido a presença de seu antigo sócio e agora inimigo, Hernan apareceu. Quando viu Ivan, sua expressão mudou completamente. O sangue subiu ao rosto, as mandíbulas se apertaram, seus olhos se encheram de uma raiva mal disfarçada. Os 3 ficamos ali, em um momento que pareceu eterno. Eu no meio, sentindo a tensão elétrica entre os 2 homens que foram amigos, até que uma traição os transformou em inimigos irreconciliáveis. A história entre eles remontava a quase 20 anos, quando fundaram juntos uma empresa de exportação. Eram como irmãos. Ivan trazia a inteligência para os negócios e as conexões internacionais, enquanto Hernan contribuía com o capital e as terras de sua família. Durante os primeiros 10 anos, a empresa cresceu de forma espetacular, transformando-os em 2 dos homens mais ricos do país. Mas o sucesso às vezes revela o pior das pessoas. O ciúme e o ego ferido de Hernan cresceram até que ele tomou uma decisão que destruiria para sempre a amizade. Falsificou documentos, movimentou dinheiro das contas e acusou Ivan de apropriação indébita. Como dono majoritário, conseguiu expulsá-lo da empresa. Ivan perdeu tudo da noite para o dia. Embora depois tenha sido provado que as acusações eram falsas, o dano já estava feito. Ele teve que começar do zero, construir uma nova empresa e limpar seu nome. Conseguiu, com louvor, mas nunca perdoou a traição. A cerimônia estava prestes a começar quando o rugido de um motor esportivo rasgou o ar da tarde. Todos os convidados se viraram para a entrada, curiosos para ver quem chegava fazendo tanto barulho em um evento tão elegante. Um calafrio percorreu minhas costas quando reconheci o som do Porsche vermelho de Hernan, comprado há 6 meses sem qualquer explicação necessária. O carro parou em frente à entrada principal, bloqueando a passagem. A porta do motorista se abriu e Hernan saiu. Mas o que aconteceu em seguida deixou os 200 convidados em estado de choque. Da porta do passageiro desceu uma mulher jovem que imediatamente capturou a atenção de todos. Luciana Santos, 33 anos.
alta, pernas longas e torneadas que pareciam intermináveis no vestido vermelho escarlate que escolheu para a ocasião. Um vestido completamente inadequado para um casamento, não apenas pela cor, mas por quão justo e revelador era. Cabelo preto em ondas perfeitas, sobre ombros nus, lábios vermelhos brilhando como uma provocação dirigida a todos. Mas o mais chocante não foi sua aparência. Foi a maneira como ela caminhou diretamente para Hernan e passou o braço pela cintura dele como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se ela tivesse todo o direito de estar no casamento da filha de seu amante, pendurada no braço do marido de outra mulher. Senti o mundo desabar sobre mim. Durante meses suspeitei que Hernan tinha um caso. Notei as mudanças em seu comportamento, as ligações sussurradas, as ausências inexplicáveis, os novos hábitos. Mas vê-lo chegar com sua amante no casamento de nossa filha foi algo que jamais, nem em meus piores pesadelos, imaginei possível. Os murmúrios começaram imediatamente. Os convidados se viravam uns para os outros com expressões de choque e desconcerto. Algumas senhoras cobriram a boca com as mãos, horrorizadas pela falta de respeito. Os homens trocavam olhares cúmplices ou desconfortáveis. Maria Clara se aproximou rapidamente, pegando-me pelo braço com um gesto protetor. "Meu Deus, Isadora, o que está acontecendo?" sussurrou em meu ouvido, mas não consegui responder. Estava paralisada, vendo meu marido subir as escadas da fazenda com aquela mulher pendurada em seu braço como se fosse sua esposa legítima. Hernan caminhava com um sorriso arrogante, claramente desfrutando da comoção causada. Quando chegou perto de mim, parou e me olhou diretamente nos olhos com uma frieza que me atravessou como uma faca. "Isadora, quero te apresentar Luciana Santos, minha acompanhante especial para esta ocasião", disse com voz alta o suficiente para que todos os convidados próximos pudessem ouvir. Luciana estendeu a mão para mim com um sorriso que era pura maldade disfarçada de cortesia. "É um prazer te conhecer, Isadora. Hernan me falou tantas coisas sobre você", disse com uma voz melosa que pingava veneno em cada palavra. Olhei para a mão estendida e, por um momento, considerei a possibilidade de simplesmente me virar e sair correndo. Mas então me lembrei de onde estava e por que estava ali. Era o casamento de minha filha, o dia mais importante na vida de Juliana, e não permitiria que ninguém, nem mesmo o pai da noiva, estragasse aquele momento. Com uma dignidade que não sabia de onde tirei, apertei brevemente a mão de Luciana e depois me dirigi a Hernan com voz firme, mas controlada. "Hernan, acho que você deveria encontrar seu lugar. A cerimônia está prestes a começar." Mas Hernan não tinha terminado seu show. "Ah, não se preocupe conosco. Luciana e eu já sabemos perfeitamente onde sentar, não é, meu amor?" disse enquanto passava o braço pela cintura dela e a apertava contra si de maneira inequívoca. Luciana se recostou nele e sussurrou algo em seu ouvido que o fez rir de uma maneira que eu não ouvia há anos. A risada de um homem apaixonado, de um homem que se sentia vivo e desejado. Uma risada que jamais usou comigo, nem mesmo nos primeiros anos de nosso casamento. Nesse momento, Juliana apareceu na entrada, radiante em seu vestido de noiva de renda branca. Mas quando viu a cena, seu rosto se desfez completamente. "Papai, o que está acontecendo?" perguntou com uma voz pequena que partiu meu coração em 1000 pedaços. Hernan se virou para ela como se só agora percebesse sua presença. "Filha, venha conhecer a Luciana. Ela vai nos acompanhar no seu dia especial." Juliana olhou para o pai com incredulidade total. "Papai, por favor", sussurrou com lágrimas se formando. "Hoje não, por favor." Mas Luciana, longe de demonstrar sensibilidade, decidiu demarcar seu território ainda mais claramente. Aproximou-se de Juliana com aquele sorriso falso e disse: "Não se preocupe, querida. Eu só vim para acompanhar seu pai. Ele tem precisado tanto de mim ultimamente." As palavras caíram como bombas. Senti o ar faltar. Juliana ficou pálida como seu vestido.
Os convidados que conseguiram ouvir trocaram olhares de horror absoluto. Foi nesse momento que Ivan, que observava toda a cena, não pôde mais se conter. Caminhou com passos decididos em nossa direção e, embora sua expressão ainda fosse serena, pude ver a fúria contida em seus olhos escuros. Hernan, acho que este não é o momento nem o lugar apropriado para este tipo de apresentações, disse com voz controlada, mas carregando uma autoridade natural. Hernan ficou rígido ao ouvir a voz de seu antigo sócio. Seus olhos se encheram de ódio e, por um momento, pareceu que iria se lançar fisicamente contra Ivan, mas se conteve, embora respondesse com veneno. Não me lembro de ter pedido sua opinião, Ivan. Esta é uma celebração familiar e você aqui é apenas um convidado. Um convidado que respeita esta família e especialmente Juliana, que merece que seu dia de casamento não se transforme em um circo, respondeu Ivan sem se abalar. Luciana se agarrou ainda mais a Hernan e olhou diretamente nos olhos dele enquanto dizia alto o suficiente para todos ouvirem. Meu amor, não deixe ninguém nos dizer o que fazer. Você me convidou para vir e eu vou ficar aqui com você. A palavra amor ressoou como um tapa coletivo. Senti minhas pernas tremerem. Juliana soltou um soluço abafado e cobriu o rosto. O coordenador do casamento se aproximou, tentando salvar a situação, mas Hernan o olhou com desdém. Sim, claro. Luciana e eu vamos sentar na primeira fila, onde é nosso lugar. A declaração causou novo murmúrio. A primeira fila era reservada para a família imediata. O fato de Hernan querer sentar sua amante naquele lugar sagrado era um insulto que transcendia qualquer limite de decência. Sabia que precisava agir. Não podia permitir que aquela situação se agravasse, não no dia do casamento de Juliana. Com uma força que não sabia possuir, me endireitei completamente e falei com voz clara. Hernan, Juliana precisa que você a acompanhe até o altar. Os convidados estão esperando. Por favor, vá se preparar. Durante toda a cerimônia religiosa, que pareceu eterna, Luciana se dedicou a pequenos gestos que mantinham a atenção nela. Arrumava o cabelo constantemente, ajustava o vestido, verificava o telefone. Sempre que o padre mencionava palavras como fidelidade, compromisso ou amor eterno, ela se virava para onde eu estava com um sorriso zombeteiro. Mas o pior foi Hernan. Em vez de prestar atenção às palavras do padre ou à emoção do momento de sua filha, passou o tempo trocando olhares cúmplices com Luciana. Quando o padre falou sobre a santidade do casamento, ele até piscou para sua amante, fazendo-a soltar uma risada que vários convidados conseguiram ouvir. Juliana, em frente ao altar de mãos dadas com seu noivo, tentava se concentrar no momento mais importante de sua vida, mas não conseguia evitar ouvir os murmúrios. Em vários momentos, sua voz tremeu enquanto repetia os votos matrimoniais. Seu noivo apertou suas mãos para lhe dar força. Quando o padre finalmente pronunciou "podem beijar a noiva" e os recém-casados se beijaram em meio aos aplausos, Luciana se levantou e gritou: "Meu amor, venha aqui para celebrar." Hernan, completamente perdido em sua arrogância, caminhou em direção a ela e a abraçou na frente de todos. Então, fez algo que ninguém esperava. Ele a beijou. Com paixão, com fome, como se fossem eles que tivessem acabado de se casar. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Os convidados estavam atônitos, alguns com a boca aberta, outros com expressões de absoluto desgosto. Juliana cobriu o rosto com o véu e começou a chorar incontrolavelmente, enquanto seu novo marido a envolvia com os braços. E eu fiquei ali parada, vendo o homem com quem compartilhei 30 anos de vida beijar outra mulher no casamento de nossa filha. Senti que algo dentro de mim morria definitivamente, mas ao mesmo tempo algo novo começava a nascer. Uma fúria fria, uma determinação que nunca havia sentido. Nesse momento, meus olhos encontraram os de Ivan. Ele me olhava com uma expressão de ternura e respeito, que contrastava dramaticamente com a crueldade que acabara de testemunhar.
Naquele olhar, vi algo que havia esquecido que existia. A possibilidade de ser valorizada, respeitada, tratada como a mulher digna que eu era. A recepção começou como se nada tivesse acontecido, pelo menos na superfície. Os convidados se dirigiram às mesas no jardim, onde um banquete planejado com meses de antecedência os esperava. As luzes douradas penduradas nas árvores criavam um ambiente mágico. A orquestra tocava música suave, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Os convidados caminhavam em pequenos grupos, sussurrando entre si. Os olhares se dirigiam constantemente para Hernan e Luciana, que pareciam alheios ao escândalo causado, e para mim, que mantinha uma compostura admirável, mas não conseguia esconder a dor nos olhos. Juliana conseguiu se recompor o suficiente para as fotos familiares, embora seu sorriso não chegasse aos olhos. Seu marido, Ricardo, ficou perto dela o tempo todo, sussurrando palavras de apoio. Quando cheguei à mesa principal, deparei-me com uma cena que me deixou sem palavras. Luciana já estava sentada na cadeira que me pertencia como mãe da noiva. Além disso, moveu o lugar designado para Hernan para ficar ao seu lado e colocou sua bolsa sobre a cadeira que eu deveria ocupar. O cartão com meu nome foi discretamente movido para uma mesa secundária onde normalmente se sentavam os tios distantes e amigos menos próximos. Era uma humilhação calculada, uma demonstração pública de que Luciana não apenas tomou meu lugar na vida de Hernan, mas agora também reivindicava minha posição social e familiar. Maria Clara foi a primeira a reagir. "Com licença, senhorita. Acho que há um erro com os lugares designados", disse a Luciana com frieza. Luciana a olhou com aquele sorriso falso. "Não há erro. Hernan me pediu para sentar aqui ao lado dele. Nós somos um casal, sabe?" A palavra casal ressoou como um tapa. Alguns convidados trocaram olhares de horror, outros se afastaram, incapazes de testemunhar mais daquele espetáculo vergonhoso. Hernan apareceu com uma taça de uísque e aquele sorriso arrogante. Viu-me parada ao lado da mesa, claramente confusa e humilhada, e sentiu uma satisfação perversa. "Há algum problema?" perguntou com falsa inocência. "Hernan, este é o meu lugar", disse com voz que tentava se manter firme. "Bem, querida, acho que já é hora de você aceitar como as coisas são agora. Luciana é minha acompanhante oficial para esta noite, e ela se senta comigo", respondeu com crueldade. Luciana acrescentou: "Não se preocupe, Isadora. Tenho certeza de que você encontrará um lugar confortável em alguma outra mesa. Afinal, você não é mais tão jovem para estar na primeira fila, não é?" As palavras caíram como bombas. Era uma crueldade refinada, projetada para destruir minha autoestima e dignidade na frente de toda a sociedade que me respeitava há décadas. O coordenador do evento se aproximou tentando resolver o problema sem criar mais escândalo. "Senhora Isadora, eu preparei um lugar especial para a senhora na mesa de honra alternativa ao lado de..." "Não", interrompi com uma voz que surpreendeu a todos por sua firmeza. "Eu não vou permitir que isso continue assim." Por um momento, todos ficaram em silêncio. Hernan levantou uma sobrancelha, divertido com o que considerava um último suspiro de resistência. Luciana sorriu com antecipação, esperando testemunhar minha humilhação final. Mas então me endireitei completamente. Recuperei aquela elegância natural que me caracterizou por toda a vida e falei com dignidade. "Você tem razão, Hernan. É hora de eu aceitar como as coisas são agora. E o que eu aceito é que meu lugar não é mais aqui ao seu lado, suportando suas humilhações." Sem dizer mais nada, virei-me e caminhei em direção a uma mesa onde estavam sentados alguns de meus amigos mais queridos, que imediatamente se levantaram para me receber com abraços e palavras de apoio. Minha saída foi tão digna e elegante que vários convidados começaram a aplaudir discretamente. Durante o jantar, Luciana continuou sua campanha de humilhação. Fazia comentários em voz alta sobre como mulheres de certa idade eram entediantes, sobre como devia ser libertador para Hernan finalmente ter uma companheira que entendesse suas necessidades,
sobre como as tradições matrimoniais eram antiquadas. Cada comentário era como uma adaga dirigida ao meu coração, e todos sabiam disso. Os convidados estavam desconfortáveis, muitos pararam de comer. Alguns começaram a considerar sair mais cedo. Juliana, sentada em uma mesa próxima com seu marido, não continha as lágrimas. Seu dia de sonhos se transformou em um pesadelo. Foi nesse momento de maior tensão que Ivan decidiu agir. Ele se levantou de sua mesa e caminhou discretamente em minha direção. Isadora, você poderia me acompanhar por um momento? Eu gostaria de te mostrar os roseirais do Jardim dos Fundos. Acho que estão especialmente bonitos esta noite, disse com aquela cortesia natural. Olhei nos olhos dele e vi compreensão e bondade que não via há muito tempo. Assenti em silêncio e me levantei, grata pela oportunidade de me afastar do circo em que minha vida se tornara. Caminhamos em silêncio para o Jardim dos Fundos, nos afastando do barulho da orquestra e das conversas tensas. O ar fresco da noite nos recebeu como um bálsamo. Pela primeira vez em todo o dia, senti que podia realmente respirar. Paramos perto de uma fonte antiga que era o orgulho da família Fialos por gerações. A água corria suavemente, criando um som relaxante que contrastava com o caos emocional. Isadora, o que está acontecendo lá dentro não tem nome, disse Ivan suavemente. Pela primeira vez no dia, permiti-me mostrar vulnerabilidade real. Meus ombros caíram, meus olhos se encheram de lágrimas que vinha segurando por horas. Minha voz quebrou. Eu não sei o que fazer, Ivan. 30 anos de casamento, 30 anos da minha vida, e ele está me humilhando dessa maneira no casamento da minha própria filha. Não entendo como ele pôde passar a me odiar tanto. Ele não te odeia, Isadora, respondeu Ivan. Hernan é incapaz de odiar, porque isso exigiria que ele sentisse algo profundo por alguém. O que ele sente é indiferença, e isso é muito pior do que o ódio. As palavras tinham uma verdade dolorosa que não queria reconhecer. Por anos tentei entender por que meu casamento se tornou tão frio. Presumi que tinha feito algo errado, que havia deixado de ser atraente, que não soube manter o amor vivo. Eu sempre admirei sua força, continuou Ivan. Durante todos esses anos, mesmo quando Hernan começou a te tratar mal, você manteve sua elegância, sua bondade. Nunca se tornou uma pessoa amargurada, apesar de tudo o que teve que suportar. Olhei para ele com surpresa. Como ele sabia o que suportei? Meu casamento sempre foi um assunto particular. Eu o conheço muito bem, Isadora. Sei como é Hernan quando tem poder sobre alguém, como gosta de humilhar pessoas que considera mais fracas. Vi o mesmo comigo quando decidiu destruir nossa sociedade. Nesse momento, percebi algo que nunca tinha visto claramente. Ivan passou por sua própria humilhação nas mãos de Hernan. Foi traído e destruído pelo mesmo homem que agora me destruía. Havia uma compreensão mútua entre nós, uma conexão nascida da dor compartilhada, mas também de algo mais profundo. Ivan, posso te perguntar uma coisa? Disse após um momento de silêncio. Por que você nunca se casou? Sempre me pareceu estranho que um homem como você, tão inteligente, tão decente, nunca tivesse encontrado alguém. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a água. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais íntima. Eu encontrei alguém, Isadora, mas essa pessoa era casada com meu melhor amigo. As palavras flutuaram no ar como uma confissão que esperou décadas. Senti meu coração acelerar, compreendendo imediatamente. Isadora, me apaixonei por você desde o primeiro dia que te conheci. Continuou sem desviar o olhar da água. Foi naquela festa de Natal em 1998, lembra? Você usava um vestido azul marinho e, quando sorria, a sala inteira se iluminava. Hernan me apresentou dizendo que você era a mulher mais linda de São Paulo, e ele tinha razão, mas não apenas pela beleza física. Havia algo em você, uma luz, uma bondade genuína que me cativou imediatamente. Fiquei sem palavras.
Lembrava-me daquela festa perfeitamente. Foi pouco depois que Hernan e Ivan fundaram a empresa juntos. Lembrava-me de me sentir à vontade conversando com Ivan, de pensar que ele era o tipo de homem com quem se podia ter conversas realmente interessantes, que realmente ouvia. Durante todos esses anos, continuou, te admirei à distância. Vi como criou Juliana, como cuidou de seu lar, como manteve sua dignidade, mesmo quando Hernan começou a te tratar mal. Sempre me doeu não poder fazer nada, porque eu respeitava seu casamento. Senti lágrimas escorrerem por minhas bochechas, mas desta vez não eram de humilhação ou dor. Era a primeira vez em anos que alguém me via de verdade, que valorizava quem eu era como pessoa. Ivan, eu não sabia. Você não tinha como saber. Nunca foi minha intenção te colocar em situação desconfortável. Mas depois do que vi esta noite, depois de ver como esse homem está te destruindo publicamente, não posso mais ficar calado. Você merece saber que há alguém que te valoriza, que te respeita, que vê em você a mulher extraordinária que é. Naquele momento, do salão principal, veio o som de alguém batendo em uma taça. O sinal universal que indica um brinde. Viramo-nos para a fazenda e, através das janelas iluminadas, vimos Hernan de pé, com o microfone na mão e aquele sorriso arrogante. Ah, não, murmurei. Ele vai fazer um brinde. Ivan sentiu um calafrio de apreensão. Vamos, disse, oferecendo-me o braço. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Juntos, caminhamos de volta para o salão, onde 200 convidados esperavam em silêncio para ouvir as palavras do pai da noiva. Hernan tinha o microfone em uma mão e uma taça de champanhe na outra, mas era óbvio que havia bebido muito mais que champanhe. Luciana estava sentada ao seu lado com aquele sorriso malicioso. Senhoras e senhores, começou com voz que tentava soar elegante, mas que revelava seu estado de embriaguez. Quero aproveitar este momento especial para compartilhar algumas reflexões sobre o casamento, sobre a vida e sobre as renovações que às vezes precisamos fazer. Um murmúrio incômodo percorreu o salão. Os convidados trocaram olhares nervosos. Juliana cobriu parcialmente o rosto, aterrorizada com o que seu pai poderia dizer. Minha querida filha Juliana, continuou Hernan, virando-se para a mesa dos noivos. Hoje você começa uma nova fase e, como seu pai, sinto que é meu dever compartilhar algumas verdades sobre o que o casamento realmente significa. Ele fez uma pausa dramática, saboreando a atenção dos convidados. Luciana sussurrou algo que o fez sorrir de maneira cruel. Veja, minha filha, o casamento é uma instituição que evolui. Quando me casei com sua mãe há 3 décadas, acreditava nessas ideias românticas sobre amor eterno, fidelidade inabalável, companhia até que a morte nos separe. Mas a vida nos ensina que às vezes precisamos nos atualizar. O silêncio no salão se tornou sepulcral. Alguns convidados se moveram desconfortavelmente. Outros me olhavam com expressões de horror e compaixão. Por muitos anos, continuou com crueldade evidente, vivi em uma rotina matrimonial previsível. Tomar café com a mesma pessoa, ouvir as mesmas conversas, ver o mesmo rosto no travesseiro todas as manhãs. Pensei que isso era normal, que era o que eu tinha que aceitar como parte de ser um homem casado e responsável. Senti cada palavra como um tapa público. 30 anos de minha vida, de dedicação, de cuidar do lar, de criar nossa filha, de apoiar sua carreira, reduzidos a uma rotina previsível na frente de todos que me conheciam e respeitavam. Mas então, continuou com os olhos brilhando de malícia, a vida me deu uma segunda chance. Ela me mostrou que eu poderia me sentir vivo novamente, acordar com emoção, com paixão. E essa segunda chance tem nome. Hernan se virou para Luciana e estendeu a mão. Ela se levantou com um sorriso triunfante e se colocou ao seu lado, pendurada em seu braço como uma rainha. Senhoras e senhores, apresento oficialmente Luciana Santos, a mulher que me devolveu a juventude, a paixão e a vontade de viver.
Ela me ensinou que nunca é tarde para encontrar a verdadeira felicidade, para encontrar alguém que realmente te entenda e te faça sentir como o homem que você realmente é. Luciana pegou o microfone. Obrigada, meu amor. E obrigada a todos por me receberem nesta família tão especial. Espero que um dia entendam que o amor verdadeiro não pode ser negado, independentemente das circunstâncias. Vários convidados se levantaram e começaram a sair, incapazes de suportar mais aquela humilhação pública. Outros permaneceram sentados com expressões de desgosto, mas Hernan não tinha terminado. Pegou o microfone de volta com uma expressão de satisfação sádica. E como este é um dia de novos começos, quero anunciar que Luciana e eu decidimos formalizar nosso relacionamento. Sim, senhoras e senhores, em breve haverá outro casamento na família Velázquez. O salão explodiu em murmúrios de choque. A declaração não era apenas uma humilhação final para mim, mas implicava que Hernan planejava se divorciar para se casar com sua amante. Era uma traição que transcendia o pessoal e se tornava uma destruição sistemática de tudo que construí em minha vida adulta. Fiquei ali, sentindo meu mundo desabar diante de 200 testemunhas. Por um momento, minhas pernas fraquejaram e pensei que iria desmaiar. O salão começou a girar, as vozes se tornaram distantes. Me senti afogando em uma mistura de humilhação, dor e uma raiva que nunca tinha experimentado. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Em vez de desabar, em vez de fugir ou me quebrar publicamente como Hernan esperava, senti algo se acender dentro de mim. Uma força que não sabia possuir, uma dignidade adormecida por anos de casamento infeliz, uma determinação surpreendente. Lentamente, me endireitei. Meus ombros se ajustaram, meu queixo se ergueu, meus olhos se encheram de uma luz que não tinham há décadas. Todos me olhavam, esperando ver meu colapso final, mas o que viram foi algo completamente diferente. Comecei a caminhar, não em direção à saída como todos esperavam, não para minha mesa para me esconder entre amigas. Caminhei diretamente para o centro do salão com passo firme e decidido, como se fosse eu prestes a assumir o controle. Os murmúrios se intensificaram. Os convidados não sabiam o que esperar. Hernan me olhou com curiosidade e certa apreensão. Luciana sorriu, acreditando que me aproximaria para fazer uma cena desesperada que só me humilharia mais. Mas não me dirigi a eles. Meus olhos estavam fixos em um ponto específico do outro lado do salão, onde Ivan estava parado, observando tudo com uma expressão de indignação e dor que refletia exatamente o que eu sentia. Quando Ivan percebeu que eu caminhava diretamente para ele, vi seu coração começar a bater mais rápido. Havia algo em minha expressão, na determinação de meus passos, que lhe dizia que algo transformador estava prestes a acontecer. Cheguei onde Ivan estava e parei na sua frente. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto, todos os convidados olhando expectantes. Até a orquestra parou de tocar, criando um silêncio tão profundo que se podia ouvir o bater dos corações. Ivan, disse com voz clara e firme que ressoou pelo salão. Por 30 anos vivi com um homem que nunca me valorizou, que nunca me respeitou, que nunca me viu como a mulher que sou. Esta noite, ele decidiu me humilhar publicamente, destruir minha dignidade na frente de todas as pessoas que nos conhecem. Mas há algo que ele não sabe. Hernan ficou petrificado, com o microfone pendurado inutilmente. Pela primeira vez na noite, o sorriso arrogante desapareceu de seu rosto, substituído por confusão e crescente alarme. O que ele não sabe, continuei sem desviar o olhar dos olhos de Ivan, é que durante todos esses anos conheci um homem que me valoriza, que me respeita, que me vê como a mulher que sou. Um homem que permaneceu em silêncio por respeito ao meu casamento, mas que sempre esteve lá quando precisei. Ivan sentiu sua respiração cortar. Não podia acreditar no que estava ouvindo, no que estava testemunhando. Depois de décadas de amor silencioso, depois de anos de me admirar à distância,
Eu estava ali na frente dele, declarando publicamente o que ele nunca se atreveu a sonhar. E agora que meu casamento terminou oficialmente, continuei com uma coragem que me surpreendeu. Agora que fui libertada publicamente de qualquer compromisso com um homem que não me merece, quero mostrar a todos o que significa ser valorizada por alguém que realmente sabe o que uma mulher vale. Sem mais palavras, sem mais dúvidas, sem mais medos, tomei o rosto de Ivan entre as mãos e o beijei. Não foi um beijo tímido ou hesitante. Foi um beijo cheio de paixão, de anos de sentimentos reprimidos, de liberdade recém-encontrada, de vingança perfeitamente executada. Ivan, depois do choque inicial, correspondeu ao beijo com uma intensidade que nos surpreendeu. 30 anos de amor secreto, de admiração silenciosa, de desejos reprimidos, derramados nesse momento que pareceu durar uma eternidade. O salão explodiu. Alguns convidados gritaram de surpresa. Outros soltaram exclamações de choque, mas surpreendentemente, muitos começaram a aplaudir. Eram aqueles que sempre me respeitaram, que foram testemunhas silenciosas de como Hernan me tratou mal por anos, aqueles que secretamente esperavam que um dia eu encontrasse uma maneira de me defender. Maria Clara foi a primeira a se levantar e aplaudir com entusiasmo. "Bravo, Isadora!" gritou, e seu grito foi seguido por outros convidados que se levantaram para mostrar apoio à mulher que finalmente assumiu o controle de sua própria vida. A reação mais dramática veio da mesa principal. Hernan soltou o microfone, que caiu no chão produzindo um som estridente, amplificado pelo sistema de som. Seu rosto passou do choque inicial para uma expressão de fúria absoluta, mas essa fúria se transformou rapidamente em algo muito pior: a devastadora compreensão do que acabara de acontecer. Ele não apenas perdeu sua esposa, perdeu-a exatamente para o homem que mais odiava no mundo, o homem que traiu nos negócios, o homem cuja destruição foi um de seus maiores orgulhos. Em um único movimento, inverti completamente o poder da situação. Não era mais a humilhada, agora era ele o vilão da história. Luciana, que até então desfrutava de seu triunfo, de repente percebeu que foi usada. Seu sorriso triunfante desapareceu quando entendeu que nunca foi mais que um instrumento na destruição de Hernan, que sua presença serviu para me libertar de qualquer obrigação moral com meu casamento, e que agora ficaria com um homem destruído, humilhado e desacreditado. Quando Ivan e eu finalmente nos separamos, nossos rostos brilhavam com uma felicidade que nenhum de nós experimentou em décadas. Nos olhamos nos olhos com uma compreensão profunda, com a certeza de que acabávamos de mudar nossas vidas para sempre. Ivan pegou minha mão e a levantou como se estivéssemos celebrando uma vitória compartilhada. Os aplausos se intensificaram, agora acompanhados por gritos de apoio e felicitações. Era como se todos estivessem esperando por aquele momento, como se esperassem que alguém finalmente colocasse Hernan em seu lugar. "Obrigada, Ivan", sussurrei em seu ouvido. "Obrigada por ter me esperado todos esses anos." "Obrigado a você", ele respondeu, "por ter a coragem de fazer o que eu nunca me atrevi a sonhar." Juntos, de mãos dadas como um casal recém-formado, começamos a caminhar para a saída. Não corremos, não fugimos. Caminhamos com dignidade, de cabeça erguida, recebendo felicitações e aplausos dos convidados que se levantavam à nossa passagem. Juliana, que chorava desde o brinde de seu pai, se levantou e correu em minha direção. "Mãe", disse entre lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alívio e orgulho. "Tenho tanto orgulho de você." Abracei minha filha com uma emoção que não sentia há anos. "Meu amor", sussurrei. "Às vezes a vida nos dá segundas chances quando menos esperamos. Me perdoe por ter permitido que seu casamento se transformasse nisso, mas talvez fosse necessário que acontecesse exatamente assim." Ricardo, o marido de Juliana, se aproximou e me abraçou também. "Senhora." "Isadora", disse com respeito genuíno, "a senhora acabou de demonstrar do que é feita. Juliana e eu a admiramos mais do que nunca."
Enquanto essa troca emocionante acontecia, Hernan permanecia parado ao lado da mesa principal, como uma estátua da derrota. Seu império de arrogância desmoronou em minutos. Os convidados que restavam o olhavam não mais com respeito ou admiração, mas com desprezo e pena. Luciana tentou se aproximar dele, consolá-lo, recuperar um pouco do controle que tinha minutos antes, mas Hernan a empurrou bruscamente. "Vá embora", disse com voz quebrada. "Vá embora e nunca mais volte." Ivan e eu chegamos à entrada do salão, onde paramos por um momento para olhar para trás. Vimos Hernan desmoronado em uma cadeira com o rosto entre as mãos, completamente derrotado. Vimos Luciana pegar sua bolsa e se dirigir para uma saída lateral, tentando evitar os olhares dos convidados. Vimos Juliana sendo consolada por seu marido e amigas, mas com uma expressão de alívio que não teve durante todo o dia. "Você está pronta?" Ivan me perguntou, apertando suavemente minha mão. "Mais do que pronta", respondi com um sorriso que iluminou todo o meu rosto. Estive pronta por 30 anos. Juntos, saímos do salão, deixando para trás não apenas a celebração do casamento, mas toda uma vida de humilhações, de casamento infeliz, de amor não correspondido. Caminhamos em direção ao carro de Ivan, sob a luz das estrelas, de mãos dadas como adolescentes apaixonados, mas com a sabedoria e experiência de duas pessoas que sofreram o suficiente para valorizar completamente o que acabavam de encontrar. Enquanto nos afastávamos da fazenda, olhei pela janela traseira uma última vez. Não sentia mais dor, nem humilhação, nem raiva. Sentia apenas uma imensa liberdade, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo que durou 3 décadas. A vingança mais perfeita, pensei enquanto Ivan dirigia em direção a uma nova vida. Não é destruir quem te machucou, é encontrar a felicidade que essa pessoa nunca pôde te dar e fazer isso exatamente com quem mais a machuca te perder. Esta história me ensinou uma lição profunda sobre coragem, dignidade e o poder das segundas chances. Por 30 anos, vivi em um casamento que me tornou invisível, onde meus sentimentos e meu valor como mulher foram sistematicamente ignorados. Muitas vezes na vida, nos encontramos em situações semelhantes, onde permitimos que outros definam nosso valor, onde aceitamos migalhas de respeito quando merecemos ser tratados como reis. O momento mais poderoso desta história não foi quando Hernan me humilhou publicamente, mas quando decidi que não seria mais vítima das circunstâncias. Naquele instante, quando caminhei com passo firme em direção a Ivan, não estava apenas escolhendo o amor em vez do medo, mas reivindicando meu direito de ser feliz, de ser valorizada, de escrever minha própria história. Todos carregamos um Hernan e um Ivan dentro de nós. O Hernan representa aquelas vozes que nos dizem que não merecemos mais, que devemos nos contentar com menos, que é tarde demais para mudar. O Ivan representa a possibilidade, o respeito genuíno, o amor que vê nosso verdadeiro valor, mesmo quando nós mesmos o esquecemos. A verdadeira vingança não é destruir quem nos machuca, mas encontrar a felicidade que essa pessoa nunca pôde nos dar. Não precisei gritar, insultar ou criar um drama para recuperar meu poder. Simplesmente escolhi a dignidade, escolhi o amor, escolhi minha própria felicidade em vez do medo do que os outros diriam. Às vezes, as situações mais humilhantes de nossas vidas são exatamente as que nos dão a força para nos libertarmos das correntes que nós mesmos permitimos que nos prendessem. O dia em que decidimos que merecemos mais é quando nossa verdadeira vida começa. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história está cheia de traição e reviravoltas, como você nunca viu antes. E não se esqueça de pegar seu livro digital, App que Revela Traidores. É muito importante que você baixe agora mesmo antes que se esgotem as unidades.